muito boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. O Parlamento começou hoje a debater as políticas de incentivo à natalidade. Entre as propostas dos partidos da maioria está a possibilidade de pai e mãe tirarem em simultâneo a licença de parentalidade e também o alargamento por mais 5 dias da licença obrigatória do pai. A votação na Generalidade acontece na sexta-feira. Mais de um ano depois surgem as propostas da maioria PSD-CDS-PP para o incentivo à natalidade. A maioria propõe a possibilidade de pai e mãe partilharem em simultâneo a licença parental inicial de 120 ou 150 dias. A acrescer a este ponto, propõe-se que o pai possa gozar de mais 5 dias, a somar aos 10 dias úteis obrigatórios de licença inicial, a gozar logo após o nascimento do bebê. Ainda no que toca ao campo laboral, as propostas prevêem que as empresas que tenham despedido de forma ilegal grávidas fiquem impedidas de receber qualquer tipo de subsídio ou subvenção pública. Para os trabalhadores do setor público, propõe-se ainda, e de forma a equilibrar o regime com o do setor privado, a possibilidade de avós com netos menores de 12 anos de trabalharem a tempo parcial, assim como pais de crianças com deficiência ou doenças crónicas. Outra das propostas apresentadas pela maioria prevê um desconto de 50% no imposto sobre veículos para famílias com mais de 3 filhos e na aquisição de viaturas com capacidade igual ou superior a 7 lugares. Na área da saúde, PSD e CDS-PP querem ainda que passe a ser obrigatória a atribuição de médicos de família às grávidas e um aumento da comparticipação de medicamentos. E no que respeita à educação, a maioria propõe o acesso gratuito a todas as crianças com mais de 4 anos ao ensino pré-escolar. Apesar de classificar de encenação política a iniciativa da maioria, também o Partido Socialista apresentou propostas, entre estas a sujeição à negociação coletiva da regulamentação do banco de horas individual, o aumento do abono de família nos diferentes escalões e o regresso a uma semana de trabalho de 35 horas. Os socialistas recomendam ainda a alteração das regras de cálculo para a isenção das taxas moderadoras, uma medida a beneficiar as famílias mais carenciadas. Na educação, a proposta socialista aposta numa maior abrangência da bolsa de empréstimos dos manuais escolares. Na senda do que Passos apelidou de prioridade governativa, as propostas agora apresentadas vão a debate já esta quarta-feira na Assembleia da República. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta. Concorda com as medidas de incentivo à natalidade? Também pode deixar o comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. E para uma análise do tema de hoje, tenho em estúdio o professor de Economia, Carlos Paz. Muito boa tarde. Boa tarde, Inês. Concorda com estas medidas que foram apresentadas? Bem, boa tarde e boa tarde lá para casa. A resposta muito direta à sua pergunta, sim. Não há nenhuma das medidas que foram apresentadas, quer seja pelo Governo, quer seja pela oposição, que estejam erradas. Nenhuma. Mas nenhuma destas medidas vai resolver nada no que diz respeito à natalidade. E, portanto, demos agora um passo atrás e tentamos perceber o porquê. Eu fiz um programa com este mesmo tema há exatamente um ano atrás. Não foi consigo, mas fizemos-lo aqui há exatamente um ano atrás. E exatamente quando começou esta discussão. Esta discussão agora fechou-se ao fim de um ano para irem estas propostas de lei. Mas fizemos este mesmo debate. E, de facto, as coisas não mudaram. E não mudaram porquê? Ninguém, e isto é uma realidade que é fácil de observar, ninguém que tenha dificuldade de rendimento e, principalmente, dificuldade na perpetuação do rendimento, arrisca a ter filhos. E, portanto, este é um problema. Ou seja, uma família das classes mais baixas, e aqui sejamos diretos, há diferenças, numa família das classes mais baixas, o nascimento de um filho é um encargo para os próximos 18 anos, à vontade. Numa família da classe média que aspira à formação para os seus filhos e por aí adiante, de facto, o nascimento de uma criança é um encargo para os próximos 30 anos. E, portanto, se as pessoas não tiverem perspectiva, rendimento atual disponível, segundo, perspectiva de que esse rendimento disponível se vai manter a prazo, não é aos 18, aos 20 ou aos 30 anos, mas num prazo visível, as pessoas não vão ter filhos. E por muito que se discute, eu sei que existe uma corrente, nomeadamente nos Estados Unidos, do lado do Tea Party,
portanto, a ala ultraconservadora do Partido Conservador norte-americano, que acha que nada disto é relevante, que acha que, de facto, não há natalidade ou a natalidade baixou porque as mulheres trabalham, ou porque as mulheres tiveram direito ao lado escolar, ou porque as famílias estão desestruturadas. Ou seja, eu acredito que todos estes elementos que são apontados pela extrema-direita contribuíram, sim, para uma redução da natalidade. Todos, ao contrário, também todos os argumentos que são utilizados pela esquerda, da falta dos subsídios para escolares e da falta das creches e tudo isso, também contam, mas de facto nem uns nem outros são reais. De facto, o que conta para a falta de natalidade é as pessoas não terem rendimento. É fácil. Nós temos aqui um programa uma vez sobre a pobreza. A pobreza, e o que diz o INE, não sou eu, o INE que o diz, 25% dos portugueses, 1 em cada 4 pessoas que nós nos cruzamos na rua, vive no limiar da pobreza. E, portanto, esse não vai ter filhos, não tem como tê-los. Portanto, logo aí, 25% da população está excluída. Se excluirmos os 50% dos idosos, temos 25% que é possível haver natalidade. Portanto, a natalidade é um quarto, no limite máximo dos máximos, é um quarto daquela que podia ser. E, portanto, podemos discutir isto e podemos discutir medida a medida, as medidas que o Governo propôs, mais medida a medida, as medidas que a oposição propõe. A verdade é que eu estive a ouvir o debate e não há nenhuma daquelas medidas que me choque. Há algumas que são perfeito lirismo, absoluto lirismo. Parece-lhe muita demagogia nesta... Não, completamente demagógica. Quer dizer, coisas caricatas como esta do desconto de 50% do imposto sobre veículos para as famílias numerosas. Está bem, ok, as famílias numerosas são 0,1% da comunidade, está bem, desse-lhes lá o desconto. Não é por isso. Agora, não se chama isto uma medida estruturante. Claro. Dar um desconto na compra de automóvel não é uma medida estruturante. Não é porque eu posso comprar um automóvel maior agora que vou ter 14 filhos. Não é por isso, não é por essa razão. Vamos ouvir o primeiro comentário que nos chega. Ao telefone está João Jesus, que nos liga da Portela. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Sr. Jornalista, e ao seu convidado. Olha, estou de acordo com o seu convidado, quer dizer, estas medidas, para uma coisa, desde há 30 anos para cá, que aparece um déficit na natalidade. E essas medidas, e portanto isto quer dizer que as políticas de há pelo menos 30 anos para cá, digamos que põem em emprego também aqui a existência, a renovação da nação portuguesa. E portanto, o que permite, digamos, aos portugueses terem mais filhos, terem os filhos que querem, é uma outra política. Uma política de salários mais elevados, de direito ao trabalho e segurança no emprego, conforme, digamos, as disposições constitucionais, que têm sido abandonadas e violadas, o desemprego, a exclusão, a austeridade eterna, quer dizer, tudo isto não contribui para a natalidade. E, portanto, as medidas que o arco governativo, aqueles que têm feito a política em Portugal, designadamente nos últimos 30 anos, que é desde aí que há déficit entre os mortos e os vivos, é uma ameaça à sobrevivência da nação e à própria segurança nacional, e isto representa prejuízos incalculáveis no futuro de Portugal em todos os termos. E, portanto, caminhamos, nessas condições, para uma política de desastre nacional. Com a acentuação da pobreza, portanto, quanto mais pobres, as pessoas não vão ter filhos. Portanto, o que precisamos é de uma outra política e de outros atores. Portanto, com direito à mobilidade, aos transportes, à saúde, essas coisas, ao pão, à habitação. E, portanto, posso lhe dizer até que Portugal está no primeiro lugar de quem tem o maior déficit de natalidade no mundo, primeiro ou segundo. Portanto, essas políticas têm que ser imediatamente interrompidas. Precisamos de uma política de patriotas, uma política patriótica e de esquerda, com consistência, e o PCP tem apresentado propostas nesse sentido, e é por aí que temos que ir para salvar a nação. O PCP tem apresentado projetos no sentido
de uma vida mais digna para os portugueses, naturalmente para as nossas crianças e para o futuro, porque senão o futuro desaparece com estas políticas de desastre nacional, de afundamento, de voltarmos a ter aqui um novo Alcácer Quibir na terra portuguesa. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Seguimos para outro comentário que nos chega por e-mail. João Casanova Ferreira escreve que, depois de terem alienado um dos principais pilares de uma sociedade, que é a família, destruindo direitos sociais, a educação, a segurança social, a saúde, aumentando o desemprego, tudo com a cumplicidade doentia de um Presidente da República partidário, como nunca houve, acenam agora com os demagógicos cêntimos para incentivar a fraca natalidade. Este é um problema de Estado, não de um qualquer governo, em termo de mandato, que requer objetivamente um amplo consenso da sociedade e das forças políticas. Carlos Paz, quais seriam então as medidas mais adequadas? Vamos lá ver. Deixe-me pegar em duas coisas que se disseram, quer no e-mail, quer no telefonema, e depois responder-lhe diretamente à sua pergunta. De facto, nós estamos em déficit de natalidade há cerca de 30 anos, mas não é verdade que estejamos em déficit de população há esse mesmo tempo. Nós tivemos um crescimento demográfico razoavelmente grande na década de 90, e que tem a ver com o fenómeno das migrações, ou seja, foi um período em que houve muito poucos portugueses a sair para o estrangeiro e houve muitos estrangeiros a virem trabalhar para Portugal. E, portanto, como o que conta no mundo de hoje, eu quero lá saber quantos portugueses existem. Eu quero saber quantos residem em Portugal. E, portanto, quantos residem em Portugal, quantos contribuem para a Segurança Social Portuguesa, quantos contribuem para os impostos portugueses, quantos são portugueses de vivência, não é portugueses de passaporte. E, portanto, de facto, é verdade que há 30 anos que temos déficit, mas não é verdade que esse déficit tenha sido sempre igual na população. Não foi. O déficit populacional não era negativo até 2007. Mas se nada for feito com esta população cada vez mais envelhecida, também traz um problema para as contas da Segurança Social, certamente. E quer dizer, aqui já não é só da Segurança Social. Nós, como sociedade, vamos ter de começar a discutir estes temas muito a sério. Vamos lá ver, nós não podemos... O segundo maior custo em Portugal, para além dos juros, já não estou a contar com os juros da dívida, mas o maior custo é a saúde, o segundo é a educação. Se o segundo maior custo em Portugal é a educação, e nós estamos a exportar os nossos jovens lá para fora, quer dizer, eu estou a ter um custo do qual não tenho retorno, nem nunca mais terei retorno. E, portanto, é a altura de pensarmos, ou arranjamos emprego cá para as pessoas que formamos cá, ou então alguém nos tem de pagar a educação, porque estarmos nós a gastar o dinheiro para não ter o proveito, essa é que é a parte que não faz sentido. Eu sei que não é fácil, enquanto sociedade, para discutir estes temas, mas este é um tema que temos de discutir. Agora, perguntou-me, e vem um bocadinho no sentido, aliás, do e-mail que recebemos, como é que isto se resolve? Resolve-se essencialmente com dois tipos de medidas. Não são duas medidas concretas, são dois tipos de medidas. Primeiro, tudo o que tiver a ver, e aliás há uma das propostas hoje presente na Assembleia da República que já vai nesse sentido, mas ainda muito tímida, tudo o que tiver a ver com a captação dos impostos de rendimento das pessoas. Ou seja, se num determinado agregado familiar vivem 10 pessoas, soma-se tudo o que eles ganham e divide-se por 10. Okay? E, portanto, o que é que isso significa? A captação do rendimento para cálculo de IRS seria o maior dos incentivos do ponto de vista fiscal. Mas este é um mero incentivo fiscal, porque só se resolve o problema com políticas a sério no lado do emprego. Ou seja, se eu tiver hipótese de duas coisas. Primeiro, garantir trabalho remunerado e convenientemente remunerado. Não precisa de ordenado de rico. Portanto, trabalho remunerado e convenientemente remunerado de forma justa para os habitantes que tenho. O que eu garanto aí é que a minha economia cresce de forma a que eu vou importar novos habitantes. E, portanto, eu volto a dizer, não estou nada preocupado se sejam portugueses ou não sejam portugueses. Eu estou preocupado com o número de habitantes deste retângulo. Esta que é a questão. Porque é um problema. Nós sabemos que na Europa existe um buraco de cerca de 400 milhões de habitantes. Na Europa toda, não é só Portugal, existe um buraco de 400 milhões. E eu já disse aqui uma vez, e repito sem nenhum problema, estes 400 milhões assustam-me muito menos do que o discurso que se tem vindo a fazer, porque quando realmente nós deitarmos a mão à cabeça e dizer queremos resolver este problema, vêm 200 milhões de asiáticos, 100 milhões de africanos e 100 milhões de sul-americanos, e a gente tem cá na Europa os 400 milhões que precisamos. Portanto, este buraco demográfico, temos o buraco demográfico, é verdade. Temos um buraco de 400 milhões nas idades entre os 20 e os 50 anos, portanto, as idades contributivas. É verdade que sim, mas essas pessoas existem.
Existem no mundo. O mundo está sobrepopulado neste momento e, portanto, essas pessoas existem no mundo. Portanto, eu não tenho... Se a minha economia funcionar, eu não tenho problema porque esse buraco na Europa é autocompensado. Funciona, compensa-se a si próprio. Haja emprego e economia a funcionar. E, portanto, a resposta à sua pergunta, políticas ativas de emprego e de economia a funcionar. E pegar neste assunto, nesta altura pré-eleitoral, não seria necessário alguma continuidade destas políticas para que tivessem algum efeito? É óbvio que sim. Esse é provavelmente, na minha opinião, se quiser, o pior problema da economia, da política portuguesa. Eu falo muito pouco de política, falo muito mais de economia, falo muito pouco de política. Porque percebo pouco de política, mas disso eu consigo perceber. O principal problema da política portuguesa, em geral, desde 1974 para a frente, e estamos a falar mesmo desde o 25 de abril de 74 até hoje, foi o não ter havido nunca, mas nunca, realmente nunca, uma perspectiva estratégica para o país. Ou seja, os partidos, eu estou-me borrifando na designação do arco da governação, não quero lá saber, eu quero saber os partidos que têm assento parlamentar, mais todos aqueles que mesmo não têm assento parlamentar, têm voz ativa na sociedade. E, portanto, são os 5 que têm assento parlamentar, mais uma meia dúzia que há à volta. Todos se centrarem numa coisa e dizer, ok, o que é preciso para levar isto para a frente? E o que é preciso para levar isto para a frente são meia dúzia de coisas. E estas meia dúzia de coisas pôr-nos todos, enquanto sociedade, de acordo. E isto não tem a ver nem com campanha eleitoral, nem com ano eleitoral, porque é óbvio que, quer dizer, estarmos a arrastar numa comissão escondida durante um ano. E nós fizemos este mesmo programa há um ano atrás. Portanto, estarmos numa comissão escondida durante um ano a arrastar este tipo de propostas. Para agora, em início de campanha eleitoral, nós estamos em abertura de campanha eleitoral, em abertura de campanha eleitoral, começar com este tipo de debate é um bocadinho tonto, e aqui a oposição, nomeadamente o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, deixaram-se cair na esparrela. Porque, quer dizer, vieram acrescentar uma série de medidinhas iguais às medidinhas que o Governo está a propor. Fazem o discurso de que é necessário política ativa de emprego, é necessário crescimento económico, fazem este discurso, mas acrescentam-lhe as medidas, estas pequenas coisinhas, quer dizer, o subsídiozinho ao pré-escolar e o empréstimo aos livros, o crédito para a compra de livros académicos é a versão PS do imposto sobre viaturas PSD, ou seja, é medidinhas. E deixaram-se cair na esparrela. E, portanto, neste momento estamos em plena campanha eleitoral. E aí eu tenho, quer dizer, eu confesso, eu ouvi há bocadinho que o Dr. Pedro Passos Coelho, ilustre Primeiro-Ministro, disse que era a partir de agora uma prioridade governativa. Eu não me ri porque estou num estúdio de televisão, senão tinha-me rido, quer dizer, isso só apetece, perdoa as pessoas a dizer, Pedro, não me lixe. Não é verdade, nada disto é verdade. Vamos conhecer a opinião de outro telespectador, Carlos Pereira, liga-nos do Barreiro. Muito boa tarde. Muito boa tarde, senhora jornalista. Boa tarde, doutor Carlos Paz. Como sempre, a mesma pessoa, direta e objetiva. O tema 2, natalidade. Eu não acredito nestas propostas que são feitas pelos governos PS-PSD, porque, de facto, ainda há tempos, e penso também que a senhora jornalista e o Dr. Carlos Paz viu uma reportagem sobre os hospitais, a saúde nos hospitais. A natalidade. Cada vez há mais desemprego neste país. Se vê os pais a receber os filhos em casa porque não têm condições para dar de comer, dar aos filhos, aos netos, ou seja, aos netos. Eu tenho 61 anos. Daqui a 10 anos eu tenho 71 anos. E cada vez mais, a população deste país vai envelhecendo cada vez mais. Como é que é possível este governo, porque eu não estou de cabeça perdida, é a Ministra das Finanças, é o Ministro da Saúde, é toda a gente, é a Ministra da Justiça, isto é tudo de cabeça perdida, isto é como jogar um jogo de futebol. Eu estou a perder o jogo, e pronto, estou a perder 5-0 ou 6-0, eu perco a cabeça e cada um joga para si, depois cada um joga para si. Neste momento é o que acontece com este governo, cada um fala aquilo que quer dizer que apetece. E mais, estão-se a aproveitar e infelizmente estão a cair no ridículo, estão em pré-campanha eleitoral
antes de estarmos a falar nas legislativas, continua-se a falar nas presidenciais, não percebo, isto estão a meter a carroça à frente dos bois. Ainda há tempos assisti num programa de outro canal, nem interessa saber, no Prós e Contras, sabe qual é o canal, e onde, de facto, aquilo deu-me só para rir. Foi já para me rir. Aquilo foi uma autêntica palhaçada, porque é assim, eu estou farto, eu fui um homem do 25 de Abril, na minha terra, lutei para que houvesse mais dignidade deste povo, que bastou os meus pais terem sofrido o que sofreram anteriormente, e eu fui de uma das pessoas, não vou dizer qual é o meu partido político, mas sou de esquerda, não tenho qualquer vergonha de dizer que sou de esquerda, moro numa cidade que me orgulho muito, que é a cidade do Barreiro, me orgulho muito desta minha grande cidade e amiga, e eu tenho um grande amor pela minha cidade. Não posso conceber, e isto que eu vou dizer, passa-se na minha cidade, crianças que vão para as escolas primárias e secundárias sem qualquer alimentação. Posso também adiantar, eu durante muitos anos fiz parte de um clube de futebol, onde fui diretor, e havia crianças que iam para os jogos de futebol e para os treinos sem nada no estômago. Eu tive a hombridade de tentar resolver isto é bom dizer-se, para que a população e o povo português saibam o que é que se passa na minha região, porque noutra região eu não sei o que é que se passa, mas é bom que nós tenhamos que divulgar isto, que ainda continuam a ir para as escolas crianças sem nada no estômago, a única refeição é o almoço na escola, e que ainda por cima têm que pagar €1,75. Como é que este governo quer que as famílias tenham mais filhos? Porque não há condições para termos mais filhos. Eu, graças a Deus, tive 2 filhas, mas infelizmente já não tenho uma cá, como o Dr. Carlos Paz sabe, que faleceu na flor da idade com 25 anos com uma leucemia. Eu sou uma pessoa reformada por invalidez, tenho uma reforma de €573 de reforma. Eu sei que há muita gente com reformas abaixo da minha reforma. Como é que é possível as pessoas jovens, a minha filha, por exemplo, esta que eu tenho em casa, desempregada, com 35 anos, o que é que eu vou fazer? Vou-lhe tirá-la na rua? Ela conta para umas coisas, não conta para outras? Isto, infelizmente, neste país, isto é uma república das bananas. Isto é uma república das bananas, vê-se uma república das bananas. E eu tenho muito desgosto de ver determinadas imagens na televisão que me dá vontade de chorar, de ver. E a senhora que deve ter um filho, deve ter filhas, como o Dr. Carlos Paz, tem filhos, tem filhas. Acharia bem que eu, sendo seu filho, fosse para a sua casa e pedir ajuda aos meus pais. Aonde é que nós estamos? Que país é que é este? Carlos Pereira, muito obrigada pela sua chamada. Muito obrigada pela sua chamada. Eu muito gosto de falar com a senhora. Obrigada, um grande abraço para o Dr. Carlos Paz. Tenho sempre um grande prazer de falar com ele. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. E desculpe o meu alongamento com esta questão e até na próxima oportunidade, minha senhora e Dr. Carlos Paz. Boa tarde, com licença. Boa tarde. Passamos a mais um comentário que nos chega da página do Facebook. Primeiro, há que procurar investidores para desenvolver a economia sem que haja exploração de mão de obra. Depois, estabilidade financeira, familiar, que os resultados por si aparecem. Carlos Paz, nesta chamada, tocou-se um pouco na questão da educação também. Nestes primeiros anos de vida é uma barreira, ainda é bastante caro pôr as crianças na creche e a adaptação aos horários e conseguir as colocações. Mas voltamos sempre ao mesmo princípio, quer dizer, que por muito barato que isso seja, e é aqui que eu ponho a minha grande dúvida relativamente às políticas que estão hoje a ser discutidas na Assembleia da República, é que eu posso realmente reduzir o custo de uma série de coisas, do pré-primário, das creches, dos livros escolares, posso realmente reduzir o custo disso tudo, mas ainda tenho um custo. E para além destes custos, há uma série de custos que eu não consigo reduzir. Os custos que têm a ver com a alimentação das pessoas, os custos que têm a ver com a roupa que têm de vestir, a vivência do dia-a-dia.
das pessoas, ou seja, o tema, o custo de viver não é o custo de vida. O custo de vida é uma coisa que se mede via inflação. O custo de viver é muito diferente hoje do que era há 20 anos atrás. Hoje, um miúdo não consegue sobreviver na escola se não tiver um acesso à internet, porque não consegue fazer os trabalhos que lhe mandam fazer da escola. E, portanto, isto é um custo, 30, 40, 50 euros por mês, que uma família de classe média paga, que há 20 anos não existia. Este custo, não existia. Não é um problema de inflação, é um problema de que a vida hoje é diferente, é mais cara nesse aspecto. E, portanto, sim, estas medidas resolvem todas, mas sem a parte estrutural, ou seja, sem acabar com aquilo que dizia o Sr. Carlos Pereira, sem acabar com o desemprego e a pobreza, que são estes dois, são a base, sem acabar com isto eu não consigo a reprodução da espécie, falamos assim, portanto, eu não consigo incrementar a natalidade de outra forma. E vale a pena tocar o comentário que foi feito no Facebook. O comentário feito no Facebook sintetiza as coisas. Não põe o dedo na ferida, mas sintetiza as coisas. Mas eu vou pôr o dedo na ferida, porque a questão aqui básica é esta, é que alguém escreveu que era importante encontrar investidores para desenvolver a economia. A partir do momento em que a economia esteja a crescer, há emprego, quando houver emprego há estabilidade, quando houver estabilidade há natalidade. Tudo isto é verdade. Mas há um problema à partida. É que eu, para ter investidores, preciso de ter políticas credíveis. E, portanto, para ter políticas credíveis, eu preciso ter políticos competentes. E, infelizmente, não temos nem uma coisa nem outra. Vamos passar à última chamada do dia. De Lisboa, liga-nos Ana Gouveia. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião? Muito boa tarde. Concordo perfeitamente que é preciso ter políticos credíveis, coisas que, infelizmente, nos últimos anos, sobretudo nestes últimos 4, mas mesmo já há mais, não temos tido. E eu quero frisar, eu estive a ver o debate sobre a natalidade na televisão, quero notar, primeiro, a ausência do Governo. O Governo não pôs lá os pés. Segundo, o descaramento da maioria que fala em medidas e muita preocupação com a natalidade, quando nem sequer, eu vou repetir o que vou dizer porque isto é grave, o abono de família para as famílias mais pobres que ainda o recebem, que são famílias muito pobres as que recebem, porque às outras foi-lhes retirado o abono, desde janeiro não é pago. E penso que o atraso vai até aos 9 meses em Lisboa e até a um ano no Porto. No resto do país não sei. Portanto, nem sequer o miserável abono de família para as miseráveis famílias que recebem, este governo, este ano de 2015, tem estado a pagar. Portanto, tudo o resto, uma pessoa vendo isto, não acredita em nada do que a maioria diz, nem em nada do que a maioria fala, que é só falar, mas na prática despediram aqueles trabalhadores da Segurança Social e agora estão os serviços sem conseguir responder às suas responsabilidades. Portanto, acho isto de um cinismo, a atitude da maioria. Boa tarde. Agradeço o seu contacto, Ana Gouveia. Carlos Paz, Bagão Félix deixou uma proposta de utilização dos fundos europeus para criar estruturas de apoio às empresas. Seria uma boa solução? Claro. Obviamente, venham em conta daquilo que eu estava a dizer. Vamos lá ver. Se eu tiver estruturas de apoio às empresas para que elas criem trabalho, a partir daqui as coisas começam a funcionar. E, portanto, pensar em tudo o resto, sem pensar em emprego, não faz sentido. E, portanto, aí o Bagão Félix tem razão. Tal como tinha razão a senhora Ana Gouveia, que nos ligou, em tudo o que disse, exceto numa coisa, não é que não tenha razão. A senhora tem razão, a minha é que me perturba. E já o Sr. Carlos Pereira do Barreiro também tocou de uma outra forma, mas tocou a mesma coisa. Eu vou repetir a expressão do Sr. Carlos Pereira do Barreiro, foi política feita palhaçada, a expressão da dona Ana Gouveia foi descaramento da maioria. Ou seja, isto tem a ver com a forma como os portugueses começam a encarar a política e os políticos. A utilização desta linguagem do descaramento e da palhaçada, total descrédito. E isto é gravíssimo, porque afasta as pessoas da política. Ao afastar as pessoas da política, o que temos é aquilo que hoje temos, e que temos no PS, que temos no PSD, que temos no CDS, que temos no PCP. Portanto, o Bloco de Esquerda ainda está livre disso, mas dentro de pouco tempo estará igual, está livre, porque é relativamente jovem. O que temos é as estruturas partidárias a rejuvenescerem-se a si próprias. E, portanto, vêm das máquinas partidárias, das juventudes, daquilo tudo, e a verdade é que
se nós nos aliarmos todos do tema política e do tema políticos e olharmos isto com esta do descaramento e da palhaçada, a verdade é que estamos a ser governados por pessoas incompetentes hoje, estávamos a ser governados por pessoas incompetentes no passado e vamos continuar a ser governados por pessoas incompetentes no futuro. E, portanto, é a altura da sociedade civil dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa. E, portanto, este tema, voltando à sua pergunta, este tema do Bagão Félix, de utilizemos os fundos estruturais para fomentar o emprego, pois é de caras, mas isso não tem a ver, reparem nisso, não tem a ver com a natalidade, tem a ver com utilizemos os fundos estruturais para fomentar emprego, fomentando emprego eu fomento crescimento económico, fomentando crescimento económico eu tenho riqueza criada, a natalidade é natural, ou seja, se a pessoa tiver uma família que tem um conforto de vida e que consegue ver ao longe esse conforto de vida, vai pensar ter filhos, é para isso que as famílias se constituem, que os diabos de cada um de nós ficava solteiro em sua casa. Mas Bagão Félix referia-se também à questão de utilizar estes fundos europeus para criar estruturas de apoio aos pais nas empresas, como... Esse é outro tema e eu aí tenho uma opinião muito direta. É provavelmente dentro das empresas a melhor medida que existe de apoio à natalidade. Muito mais do que o subsídiozinho, ou muito mais do que aquelas empresas que criam coisas, atenção, todas elas úteis e recomendáveis, como, por exemplo, empréstimos para compra de livros ou oferta de material escolar. Há várias empresas, nomeadamente quando começam a crescer e a ganhar algum dinheiro, que criam este tipo de políticas sociais para os seus empregados. Todas estas são corretas, todas. No entanto, a mais correta de todas, e aquela que tem mais efeito, e eu aqui falo, eu fui presidente de uma das grandes empresas portuguesas e, portanto, tenho a noção disso vivido na vida prática. De longe, o melhor apoio que podemos dar aos nossos trabalhadores para que haja natalidade é a criação dessas estruturas. A criação de estruturas onde as pessoas possam ter as crianças. Ou seja, eu tenho uma creche própria e que tem um horário que diz com o meu horário da empresa e não com o horário normal. Ou seja, o grande problema é, se as pessoas saem às 8 horas da noite do emprego e a creche fechou às 7, há um problema severo aqui. Porquê? Porque o meu horário é sair às 8. Se o meu horário é sair às 8, sou eu a empresa que tenho que criar as estruturas, diretas ou subcontratadas, seja como for, sou eu que tenho que criar as estruturas para dizer, então, eu crio hipótese às minhas pessoas de poderem ir buscar a criancinha até às 8h30. Okay? Portanto, porque eu fecho às 8 e não às 7. E essa é, de longe, e estou-lhe a dizer isto, vivido de vida prática. Portanto, é de longe a medida mais interessante a esse nível. Quanto a esta questão de aumentar a licença dos pais, faria alguma diferença no caso de abrir-se novo espaço para a mulher em termos de oportunidades profissionais? Inês, esta não é uma barreira? Folclore. As mulheres hoje em dia não se preocupam mais com a vida profissional do que antigamente? Preocupam-se hoje mais e os homens também, é igual. E essas medidas são folclore. Não, vou voltar a dizer. Nenhuma das medidas que foi hoje proposta é errada. Nenhuma. E, portanto, não estou contra nenhuma delas. Mas essa é mais uma que é folclore. Porque a licença de paternidade ou a licença de maternidade, estamos a falar de 5 dias numa extensão ou de 6 meses no limite máximo de acompanhamento da criança. São 6 meses nos próximos 35. Ou seja, nos próximos 30 anos, estou a falar de 6 meses nos próximos 30 anos. Eu estou preocupado é com os 29 anos e meio seguintes. Não é com o primeiro meio ano. É verdade que o primeiro meio ano é importante, conta, tudo isso, mas não passa de folclore. Ou seja, eu posso criar toda essa estrutura para as pessoas dizerem, então nos próximos 6 meses a gente apoia-te tudo, depois vais para o desemprego. E a pessoa não vai ter filhos. Ou seja, não é por aí. Então também essas devia prestar não são atenção erradas, a essas más práticas de algumas empresas. Claro, mas aí claramente nós temos empresas e uma das medidas que está proposta, e essa sim está absolutamente correta, que é a de dizer que qualquer empresa que pise o risco a esse nível fica fora, mas sequer a minha opinião, não é fora dos subsídios, ou fora dos dinheiros da Europa. É fora dos subsídios, é fora dos dinheiros da Europa, é fora de qualquer concurso público, fica queimada para o resto da vida. Portanto, devia ser tipo pena capital para as empresas, toda e qualquer atitude no sentido de eu não recruto senhoras que não tenham filhos porque vão engravidar e é uma chatice, eu vou tentar despedir esta senhora que está grávida e invento 500 razões para a despedir porque está grávida. Ou seja, qualquer empresa, que tenha qualquer medida neste sentido,
deveria ser, o problema não é só cortar-lhe os subsídios, deveriam cortar os subsídios, deveria ter uma pena qualquer em termos de fiscais, não deveria ter nenhum acesso a concursos públicos, portanto, devia ser uma espécie de pena capital para as empresas, porque aí sim, aí não vale a pena estarmos a criar emprego e a fomentar a economia e a dizer, sim senhora, isto estão as condições criadas para a natalidade, se estas empresas que criaram o emprego, elas próprias dizem, não, mas eu grávidas não quero cá. Portanto, esse é que está errado, esse aspecto é que está errado. Seria muito difícil, para terminarmos esta questão, implementar assim uma política de natalidade mais ao estilo dos países nórdicos, aqui na sociedade portuguesa? Atenção, que as políticas de natalidade ao estilo dos países nórdicos também não resultaram em cheio. Cuidado, mas também tem não alguma resultaram em diferença ainda assim? Tem a diferença, mas também não resultaram em cheio. E não resultaram em cheio, vamos lá ver, porque a sociedade mudou de facto, e portanto, nós não podemos continuar a pensar numa sociedade em que, como no tempo dos meus avós, cada casal tinha 5 filhos. Porque nunca mais vai acontecer. Este modelo, mude-se o que se mudar, nunca mais vai acontecer, porque a sociedade alterou-se. E, portanto, aquilo que os nórdicos fizeram na tentativa de recuperar esses tais 5 filhos do passado, é para esquecer, porque isso não resultou. Não resultou mesmo. Tudo o resto é preciso uma disciplina de sociedade que nós não temos. Ou seja, vamos lá ver. É um ponto e é um ponto que parece que não tem a ver com isto, mas tem a ver com isto tudo diretamente. Nós ouvimos recentemente o Sr. Primeiro-Ministro dizer, outra vez, uma barbaridade que é, há que reduzir a TSU para as empresas. Portanto, ele há uns anos atrás disse que havia de reduzir a TSU para as empresas e aumentava a dos trabalhadores. E 1,5 milhão de pessoas foram à rua e o Governo foi a primeira vez que tremeu, primeira e única, que tremeu de facto. O que ele disse agora foi exatamente a mesma coisa. Porque, quer dizer, vai baixar a das empresas. Isto não há dinheiro de borla. Portanto, eu se baixar a das empresas, tenho de compensar a segurança social com o dinheiro vindo das finanças. E o dinheiro vindo das finanças vem dos nossos impostos. Ou seja, não me sobe a TSU das pessoas, mas vai subir os impostos para compensar isto. E estamos outra vez a transferir riqueza das pessoas para as empresas, numa altura em que a mesma pessoa, que deve ter um problema de esquizofrenia qualquer, a mesma pessoa diz que a grande prioridade é a aposta na natalidade. Quer dizer, não faz sentido. São duas coisas completamente opostas. E, portanto, aquilo que o Governo está a preparar neste momento, que é um absoluto descalabro para a segurança social, é um crime social. É, de facto, um crime social. Estarmos a passar a riqueza dos pobres, dos trabalhadores, para as empresas, é um crime social. E, portanto, estarmos a preparar este crime social num país que tem os problemas que nós temos a nível da pobreza e da natalidade, que é o tema de hoje, é de loucos. É completamente de loucos. Carlos Paz, muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez. O Assembleia Geral fica por aqui. Voltamos amanhã à mesma hora. Tenha o resto de uma boa tarde.